Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de máquinas e equipamentos metalúrgicos e eu vou dar uma aulinha aqui sobre conversor a oxigênio, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Bom, vamos introduzir então para que serve um conversor a oxigênio, tá? O aço é uma liga que contém geralmente entre 0,002 a 2% de peso em carbono, tá? Além de outros elementos de liga das mais variáveis quantidades. A invenção do conversor Bessemer, tá? Depois evoluiu ao conversor LD, possibilitou a fabricação de aço a partir de ferro gusa, que possui entre 3,5% e 5% de carbono e mais porcentagens de silício e manganês. Através do gusa líquido, é possível oxidar o carbono, o silício e o manganês nele contido e ter energia suficiente para elevar a temperatura do gusa que era de no máximo 1300 graus para um patamar de 1600 graus, obtendo-se o aço líquido. Então, para que serve o conversor? Ele serve basicamente para obter aço através da utilização como matéria-prima do ferro gusa, tá? Então, transforma a gusa em aço, tá? Como que é o gusa? O gusa tem de 3,5% a 5% de carbono. E como que é o aço? O aço ele tem no máximo 2%. Então eu tenho que tirar um pouco de carbono aí, tá? Como que eu faço isso? Soprando oxigênio para dentro dele e oxidando as impurezas, tá? E oxidando também o carbono, no caso, né? Então eu formo uma escória ali, tá? E aí a gente vai descrever um processo de produção do aço aqui em conversores LD mais detalhadamente, tá? Mas aqui é só uma definição rápida e básica ali, tá? E aí a gente vai aprender um pouco de como funciona essa produção do aço dentro de um conversor, tá bom? Vamos adiante. Então, o conversor LD, tá? Isso aqui é uma carcaça de um conversor LD. Então, aqui a gente tem o processo LD. Até 2005, ele foi responsável por cerca de 77% da produção de aço. Acredito que esse índice não tenha mudado muito, tá? Embora esteja um pouquinho desatualizado. O rápido crescimento desse processo na produção brasileira e mundial deve-se às seguintes características. Ele tem alta produtividade, é um equipamento razoavelmente barato e ele possui uma grande flexibilidade metalúrgica. Eu posso variar bastante os parâmetros ali, eu continuo conseguindo produzir aço, né? E eu ainda tenho a possibilidade de fabricar economicamente a maior parte dos aços, especialmente os aços menos nobres, que são os aços mais produzidos no Brasil, né? Eu tenho a possibilidade de produzir esse tipo de aço com baixo custo, tá? Em um equipamento versátil e razoavelmente simples, tá? Então, por isso se dá o sucesso desse conversor LD aqui no Brasil. Tá? A rápida sequência das operações de refino em conversores de alta capacidade e a operação simultânea de 2 conversores confere às aciarias LD uma grande produtividade. Então, o processo como um todo também tem uma grande produtividade devido a essas situações ali que tem uma rápida, a operação dele é bastante rápida, tá? E ele possui um equipamento que possui elevada capacidade também, tá? E eu posso ter mais de um conversor operando ao mesmo tempo numa planta, então isso faz desse processo um processo bastante consagrado na indústria metalúrgica, tá bom? Vou falar um pouquinho das matérias-primas, tá? A principal matéria-prima é o gusa líquido, tá? Ele constitui a parte predominante da carga metálica, sendo o seu aporte térmico em termos de temperatura e composição química responsável por quase a totalidade do fornecimento de calor do processo. Então, boa parte do calor é fornecido pelo gusa, que tem uma elevada temperatura, né? Então, se eu não tenho gusa, eu teria que aquecer aquilo de outra maneira. Então, boa parte, o calor vem principalmente a reserva térmica ali que o gusa em alta temperatura tem. Tá? O gusa líquido deve apresentar características físico-químicas adequadas e com menor variação possível a fim de permitir uma operação regular do conversor. Então, é ideal que o gusa tenha sempre mais ou menos a mesma composição, porque se eu entro com produtos de composição muito diferentes, eu teria que variar os parâmetros e nem sempre eu consigo essa variação de parâmetros num equipamento desse porte. Tá? Sem isso, a produtividade diminui muito, tá? Então eu acabo perdendo, né, usando parâmetros inadequados para o meu processo, devido à necessidade constante de ajustar o processo, vazão e altura da lança, né? Vocês vão ver mais tarde o que significa vazão e altura da lança. Tá? E as condições anormais que são praticamente identificadas pela temperatura do gusa abaixo de 1230, então ele tem que ter uma temperatura bastante alta, acima de 1230, para o processo ser eficiente, tá? E pelos teores muito altos de silício, então acima de 0,9% começa a complicar o meu processo, ou
muito baixo. Então, eu preciso de um teor, principais parâmetros, um teor adequado de silício e uma temperatura elevada, acima de 1230. Tá? Então, esses são os parâmetros importantes do nosso GUS. Agora vamos ver as outras matérias-primas, tá bom? A sucata, né? Outra matéria-prima. A sucata de aço constitui a maior parte da carga sólida de um conversor LD. Do ponto de vista do rendimento metálico, é vantajoso o consumo de uma proporção alta de sucata, uma vez que o teor de ferro é superior ao gusa, né? Então, o que significa? A sucata normalmente ela tem menos carbono que o gusa, né? Porque normalmente a sucata é de aço, né? O aço, como eu disse, ele é uma liga com menor teor de gusa, tá? É usada a sucata de retorno da própria usina e também sucata comprada externamente à usina. Tá? No aspecto de composição química, a sucata de retorno é constituída principalmente de ferro, não apresentando de maneira geral problemas quanto a impurezas. Tá? Então, a sucata de retorno produzida ali dentro da empresa, ela acaba tendo uma composição bastante adequada, né, em relação à quantidade de impureza. Já as sucatas, as dimensões da sucata devem ser tais que permitam sua completa fusão durante o sopro e não causem estragos ao revestimento do conversor no carregamento. Então é o seguinte, eu não posso carregar uma sucata gigantesca que eu atire lá dentro do forno e eu quebre o meu refratário, tá? Ou danifique alguma parte do forno. Então ela tem que estar no tamanho adequado. Tá? E além disso, ela precisa fundir completamente, né? Se eu carregar uma sucata ele é muito grande, até o fundir, né? Imagina se a gente carrega um cubo de gelo gigantesco ali dentro da nossa Coca-Cola, ele demora um tempão para fundir. A mesma coisa acontece com o aço. Se eu carregar, embora ele tenha uma condutividade térmica bem maior do que o gelo, né? Mas mesmo assim eu posso demorar muito tempo a ponto de eu ainda ter ferro sólido, que é totalmente inadequado para o processo. Então, eu tenho que ter uma sucata de uma dimensão adequada para que ocorra a fusão do meu material ali, da minha matéria-prima, tá bom? Então vamos adiante nas próximas os próximos matérias-primas, tá? Vamos para mais uma matéria-prima aqui, o cal, tá? A adição de cal no conversor LD é necessária para a escorificação da sílica formada pela oxidação do silício da carga metálica e para a remoção do fósforo em enxofre. Então, para fazer desfosforação e dessulfuração, eu preciso ter cal. Além disso, eu consigo absorver a sílica pela escória através do uso do cal. Então, ele é bastante importante ali para a formação de uma escória e remoção do silício, né? Porque senão prejudica a elaboração do aço, né? Além disso, uma quantidade extra de cal, né, de CaO, deve ser suficiente para diminuir o ataque do refratário pela sílica, né? Então a sílica acaba atacando o refratário se eu dou meio que uma neutralizada ali no potencial de ataque da minha sílica no refratário, tá bom? Que deve ser mantido na escória na forma preferencial de silicatos complexos de cálcio e ferro. Então, se eu tenho cálcio ali, em vez de sílica na escória, eu vou ter silicatos complexos de cálcio e ferro que vão atenuar o ataque desses compostos no refratário. Tá? Se fosse só sílica, o ataque ia ser muito mais intenso. Tá? Sendo CaO o principal componente da escória, a boa operação metalúrgica do processo dependerá grande parte de sua qualidade. Por sua vez, está ligado ao calcário de origem, às condições de calcinação e de tratamento posterior e ao tratamento posterior. Então, isso tem relação à matéria-prima, né? Eu não posso adicionar impureza no aço devido à adição de cal. Então, isso tem muita relação na qualidade do meu processo de produção do cal. Tá? E aí, por fim, a cal é utilizada no processo, deve ser de alta reatividade. Então, eu tenho que usar uma matéria-prima altamente reativa. Tá? Então, é basicamente isso, essas informações em relação à cal. Adiante com mais matérias-primas. Tá? Bom, pessoal, então vamos falar da fluorita, tá? Que é outra matéria-prima do conversor LD. Tá? A fluorita é constituída basicamente de fluoreto de cálcio e é utilizado como fundente do cal para acelerar a dissolução e aumentar a fluidez de escórias muito viscosas. Então a fluorita está ali mais ou menos basicamente para baixar o ponto de fusão do cal, tá? E para diminuir a viscosidade, fazer uma escória mais fluida, mais tendendo a um líquido do que efetivamente a um sólido, né? Então fazer que ela tenha mais fluidez nesse caso, tá? Seu comportamento varia bastante de acordo com a qualidade da carga, tipo de aço e prática operacional, geralmente sendo na ordem de 100 a 200 kg por corrida para conversores de 160 toneladas. Então, é 100 kg a cada 160 toneladas, 200 kg.
a cada 160 toneladas. Então, é uma quantidade razoavelmente baixa, né? Porque 160 toneladas, você vai gastar 100 quilos, dá, sei lá, vamos ver, 160 dá 1 quilo por tonelada, mais ou menos. Uma quantidade razoavelmente baixa, né? Outros solventes podem ser utilizados no lugar da fluorita por razões econômicas e devido à sua escassez cada vez maior no mundo. Então, hoje em dia se estuda a utilização de outros fundentes porque a fluorita está cada vez mais escassa e mais cara, né? Então, entre eles tem os aluminatos, especialmente a bauxita, né, que é um minério para produção lá de alumina, né? E boratos também são bastante utilizados como alternativa, né? Mas ainda a fluorita é o principal fundente utilizado hoje em dia, tá bom? E o minério de ferro, ele tem a sua utilização no conversor LD pode ter duas funções: acelerador da dissolução do cal, né? Uma função análoga da fluorita, quando adicionado no início do sopro, e o agente refrigerante. Como ele é uma carga fria, né, eu adiciono dentro do forno, eu acabo diminuindo a temperatura do reator, né, sendo então adicionada em qualquer etapa, mas principalmente no final do sopro. Então, para refrigerar lá no fim do sopro, eu posso tirar um pouco de minério de ferro. Se eu quiser acelerar a dissolução da cal, eu tenho que adicionar lá no início, até porque a cal é carregada lá no início também, tá? E a dissolução da cal também ela deve ocorrer também no início, tá? Se eu adicionar depois, no segundo momento lá, a cal já está dissolvida. Então, com essa função, eu não vou acabar adicionando para nada, no caso, né? Sendo seu poder refrigerante bastante elevado, seu consumo deve ser o menor possível, tá? Porque ele retira muito calor da carga, né? Então, se eu ficar tirando muito minério de ferro lá dentro, eu vou acabar diminuindo o rendimento térmico, né? Então, aqui deve ser o menor possível para um maior rendimento térmico do forno. Maior consumo de sucata e maior produção de aço, tá? Deve-se notar também que a utilização de grande quantidade de minério aumenta o volume da escória e agrava o risco de projeções, tá? Então, o que significa aumentar o volume da escória, tá? Bom, o minério de ferro é um óxido, né? Se eu adicionar a ele, a atmosfera que eu tenho ali no conversor LD, ela não é uma atmosfera redutora. Então, eu estou adicionando um óxido, esse óxido vai parar na escória e ele vai basicamente se transformar em escória, tá? E quanto mais escória eu tenho, maior o risco de projeções, que é pequenas gotículas serem expelidas de dentro do forno. Isso pode acabar ocasionando algum acidente se ela sai de dentro do forno e pode danificar alguma coisa ou inclusive ser um risco para as pessoas em volta do forno, tá bom? Então, esses são os detalhes aqui sobre o minério de ferro como matéria-prima, tá?